Aí, galera do terceirão, estamos aí para mais uma aula de geometria analítica. A aula de hoje é sobre distância entre dois pontos. Então, nós temos o seguinte: a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, tá? E esse segmento de reta, tá? Ele é calculado pela seguinte situação: se nós temos dois pontos que estão localizados pelas coordenadas dos pontos A e B, onde A tem coordenadas x de A e y de A, e B tem coordenadas x de B e y de B, como vocês veem aí na figura. Tá? Se eu for localizar a distância das variáveis de x de A para x de B, eu posso verificar essa distância na horizontal. E de y de A para y de B, eu posso verificar essa distância na vertical. Tá? Se eu fizer essa projeção, tá? Eu monto um triângulo retângulo, onde a hipotenusa D de AB é a distância do ponto A até B, a menor distância do ponto A até B, que é o que eu quero encontrar. Com esse triângulo retângulo, eu posso aplicar pitch. Tá? Então, aplicando pitch, que não é o Brad Pitt, tá? Esse aí é o pitch errado. Eu estou falando do pitch, o Pitágoras, né? Que é esse aí, ó. E o que é que o Pitágoras disse para a gente? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu quero achar a hipotenusa. E para isso eu tenho os dois catetos. E esses dois catetos são calculados pelas coordenadas x de A menos x de B e também y de A menos y de B. Tá? Então eu tenho aí, ó, a distância de A até B ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a x de A menos x de B ao quadrado, tá? Um dos catetos ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado, que é o outro cateto. Se eu passar esse quadrado para o outro lado, ele passa como raiz. E aí eu tenho a formulazinha para calcular a distância entre dois pontos. Tá? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Essa formulazinha vocês vão ter que gravar. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Eu quero calcular a distância entre os pontos C, que é 3 e menos 2, e D, menos 1 e 4. Tá? E as coordenadas, eu estou falando de coordenadas como lá no plano cartesiano. Por isso que a gente viu o plano cartesiano na primeira aula. Então, eu puxo o plano cartesiano, o ponto C, que é 3 e menos 2, e o ponto D, que é menos 1 e 4. O que é que eu quero? Eu quero a distância entre o ponto C e o ponto D, que é essa retinha aí, ó, que eu estou aí. Tá? Como é que eu faço para achar? Aí você lembra da formuleta, tá? A distância entre o ponto C e o ponto D é o x de C menos o x de D ao quadrado, a raiz quadrada do x de C menos o x de D ao quadrado, mais y de C menos y de D ao quadrado. Ótimo. Eu só coloco as coordenadas. Quem é o x de C? 3. Quem é o x de D? Menos 1. Então vai ficar x de C menos a coordenada menos 1. Tudo isso ao quadrado. Mais. Quem é o y de C? O y de C é menos 2. Quem é o y de D? É 4. Então vai ficar menos 2 menos o 4 ao quadrado. Tá? Fazendo essa conta, menos vezes menos é mais. Então eu vou ter 3 mais 1, que é 4, ao quadrado. Tá? E vou ter menos 2 menos 4, que é menos 6 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos 6 ao quadrado, 36. 16 mais 36, 52, então eu tenho a raiz de 52. Que eu posso deixar assim, ou eu posso fatorar, fazendo as divisões, e quando eu dividir tudo, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 13.
Como a minha raiz é quadrada, o que está elevado ao quadrado sai da raiz, tirando o quadrado, claro. E o que não tem quadrado fica dentro da raiz. Então, o 2 sai e o 13 fica dentro da raiz. A minha resposta é 2 raiz de 13. Tá? A outra questão diz assim: mostra que o triângulo A2 e 2, B menos 4 e menos 6 e C 4 e menos 12 é retângulo isósceles. O triângulo definido por esses 3 pontos, eu quero mostrar que ele é retângulo e que ele é isósceles. Em seguida, eu quero determinar o perímetro dele. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular os lados do triângulo através da distância entre 2 pontos. Calculo todos os lados. Então, vamos lá. No plano cartesiano, se eu desenhar, eu tenho ponto A, eu tenho ponto B e eu tenho ponto C. Automaticamente eu tenho triângulo, tá? Com as respectivas distâncias. A distância de A até B, distância de A até C, distância de B até C. Então, primeiro eu vou calcular a distância de A até B. Eu tenho que pegar as coordenadas de A até B, que eu vou dar uma olhada aí. A coordenada de A é 2 e 2, de B é menos 4 e menos 6. Eu substituo na formulinha, tá? Então, substituindo, eu tenho a distância de A até B. Quem é o x de A? É 2. Menos, quem é o x de B? Menos 4 ao quadrado. Mais, quem é o y de A? O y de A é 2. E quem é o y de B? Menos 6. Então, vai ficar 2 menos, menos 4. Menos vezes menos é mais, fica 2 mais 4, que é 6 ao quadrado. Menos vezes menos é mais de novo, fica com 2 mais 6, que dá 8 ao quadrado. Tá aí, ó, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64. 36 mais 64, 100. Então eu tenho raiz de 100, que vai dar 10. Então essa distância de A até B aí, do triângulo, dá 10. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz análise para outra distância, tá? Eu coloquei os pontos aí. Eu coloquei o triângulo de volta aqui para você analisar, tá? E aí eu vou fazer para o ponto AC, a distância de A até C, tá? Então, distância de A até C, eu vou usar as coordenadas A e a coordenada C, os pontos A e o ponto C. Tá aí, ó, distância de A até C é x de A menos x de C ao quadrado, y de A menos y de C ao quadrado. Daí eu substituo os valores. Quem é o x de A? 2. Quem é o x de C? 4. Quem é o y de A? 2. Quem é o y de C? Menos 12. 2 menos 4 dá menos 2, tá? Que fica ao quadrado. Menos por menos é mais, fica 2 mais 12. 2 mais 12, 14. 14 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. 14 ao quadrado dá 196. 4 mais 196, 200. A raiz de 200, daquela mesma maneira que eu coloquei para você, fazer dá 10 raiz de 2. Tá? Para o lado BC, tá? Que é o último lado que falta a gente calcular a distância, nós temos a distância de B a C é x de B menos x de C ao quadrado, y de B menos y de C ao quadrado. Então, você vai usar a coordenada B, o ponto B e o ponto C. Quem é o x de B? Menos 4. Quem é o x de C? 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado. Quem é o y de B? Menos 6. Quem é o y de C? Menos 12. Tá? Ao quadrado. Menos 4 dá menos 8 ao quadrado. Aí eu tenho um jogo de sinal do outro lado, menos vezes menos é mais, então eu vou ficar com menos 6 mais 12. Menos 6 mais 12 dá 6 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 64. E 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36 dá 100, e a raiz de 100 é 10.
Se você notar, com o primeiro cálculo que a gente fez, mais esses dois, a gente tem a seguinte situação. O lado AB é 10, o lado BC é 10 e o lado AC é 10 raiz de 2. Tá? Eu tenho dois lados iguais. Se você pegar a classificação dos triângulos quanto aos lados, que vocês viram lá no fundamental, triângulo equilátero tem 3 lados iguais, isósceles tem 2 lados iguais e escaleno, todos os lados diferentes. Então, o que é que você observa? Eu tenho AB 10, BC 10, AC 10, raiz de 2. Tenho dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, o triângulo é isósceles. Certo, galera? Só que ele pediu mais uma coisa. Ele pediu para calcular o perímetro do triângulo. Somar os lados. Tá? Então, sabendo disso, o perímetro é a soma dos lados, ele vai somar o lado AB mais o lado BC mais o lado AC. Então, ele tem, o primeiro lado é 10, o segundo é 10 e o outro é 10 raiz de 2. Você soma os que são semelhantes, 10 mais 10 dá 20. Então, você tem 20 mais raiz de 10. É a resposta, todas as duas. Só que o livro, ele coloca a situação fatorada. Ele fatora por fator comum em evidência. O que é que eu tenho que eu posso colocar em evidência? O 20 divide por 10 e o 10 raiz de 2 também divide por 10. Eu posso botar em evidência e fica 10. O que é que sobra no 20 quando eu divido por 10? Sobra 2. E no 10 raiz de 2, quando eu divido por 10, sobra a raiz de 2. Então fica 10 vezes, entre parênteses, 2 mais a raiz de 2. Também é a resposta, tá? Essa é a resposta do livro. Tá beleza, gente? Muito obrigado, tá? E por hoje é só, pessoal. Como diz o Pernalonga.